Olá, amigo do portal Cidade Itapira, esta é a TV PCI e este é o programa Conversa de Gente Grande. Eu sou Nino Marcati. Nesta segunda-feira, 2 de julho, entrevisto os integrantes do PSOL de Itapira, um partido que movimentou politicamente a cidade neste ano, esperamos que movimente muito mais. E hoje nós vamos aqui discutir um pouquinho sobre esse partido em termos de Brasil, como é que está organizado nacionalmente, no estado de São Paulo e aqui em Itapira, até chegarmos às eleições. Estão comigo o Leandro Sartori, o Luciano Oliveira, o Bruno Oliveira e o Flávio Mazeto. Eu já quero, tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Tudo tranquilos aqui? Tudo certinho. Bom, eu quero perguntar de cara, é o seguinte, como é que vocês explicam o socialismo do PSOL? Parece que o socialismo é algo que caiu fora de moda, né? Não se fala mais como se falava antigamente, no meu tempo, por exemplo, né? Que era a palavra da moda, né? Como é que vocês veem o socialismo e qual é a referência de vocês na atualidade? Bom, primeiramente, boa tarde, Nino, boa tarde a todos os internautas. Essa questão, Nino, ela é um debate dentro da própria esquerda, dentro do próprio partido do PSOL. Mas o que a gente tem, assim, por linhas gerais, para sempre estar respondendo essas questões quando elas emergem, é que, assim, hoje o PSOL, o socialismo, a gente não procura, o próprio Marx está na teoria que não é construir uma realidade a partir somente de um referencial teórico, né? As próprias condições da realidade vão transformando, vão fazendo essa mudança. Então, o que seria um socialismo do PSOL hoje? É um socialismo de acordo com a democracia brasileira, a construção da realidade brasileira, não importando socialismo de outros países, dentro de alguns referenciais teóricos de dentro da própria esquerda, debatido no partido, como princípio, porém construído com a prática, né, com a realidade, principalmente com a população brasileira, no caso nacional. Você diria que talvez tenha sido esse um dos erros, né, do socialismo soviético, enfim, do socialismo mais burocrático que nós conhecemos, que foi essa referência muito mais teórica do que prática? Creio que contrariando, sim, inclusive, a própria essência da coisa, né? Exatamente. Acho que você acabou de falar um ponto crucial ali, né? O que a gente costuma falar dentro da esquerda, que no caso, por exemplo, da União Soviética, a gente teve socialismo no começo da Revolução, e depois, com a chegada do Stalin ao poder, a gente teve stalinismo, né? Que ele adotou medidas mais totalitárias, que já perdeu totalmente o referencial do marxismo, aquilo que a gente faz a leitura ainda, e traz como princípio básico ainda das esquerdas. Mas você acredita, aí é uma dúvida que eu tenho, que é possível se discutir o socialismo, mesmo que ele não tenha bases assim, teóricas, eles fora da burocracia, fora da disciplina, fora de uma legislação forte, totalitária, vamos dizer assim? Acho completamente possível. Acho que o socialismo, na verdade, a partir do referencial teórico, a maneira que se dá o chamado praxis do marxismo, entre teoria e prática, ela não envolve em nenhum momento alguma prática totalitária, ditatorial. Ela está no conceito de formação ideológica dos indivíduos, do comprometimento social, da valorização da coletividade ao invés da individualidade. Questões como essa, claro que a revolução, né, a mudança não tem hora e data, ela é um processo de construção a longo prazo. Então, dentro dessa perspectiva, Nino, eu acho que é possível, sim. Deixa eu fazer uma intervenção, até para a gente continuar o debate. Eu acho que nunca foi tão necessário se falar de socialismo como hoje. Inclusive os conservadores, direitistas, nunca leram tanto Marx para tentar entender o que está acontecendo na nossa realidade. Haja vista que nós estamos diante aí há vários anos. Se a gente fosse um pouquinho mais rigoroso, inclusive, nós estamos aí desde os anos 70 numa crise lascada do capitalismo. O capitalismo prometeu a solução de todos os problemas, a tecnologia prometia a solução de todos os problemas, o consumismo prometia a solução de todos os problemas, e nós estamos numa verdadeira arapuca. A nossa sociedade está cada vez mais colocando num beco sem saída, a ponto de alguns teóricos
do socialismo já terem colocado barbárie ou socialismo. Então, esse nome às vezes pode assustar, né? Vamos voltar numa discussão dos anos atrás, uma coisa atrasada, retrógrada, mas eu acho que não. Eu acho que o socialismo sempre aponta para uma alternativa e nunca foi tão necessário uma alternativa. Haja vista... se você conversar com os trabalhadores, o sofrimento, a exploração que os trabalhadores vivem, as dificuldades que a gente tem para lidar com a questão ecológica, toda a problemática do próprio Estado, entende? Que está cada vez mais amarrado, blindado pelas empresas. Então, eu entendo assim, para ser bem concreto mesmo, é necessário uma discussão socialista que tenha como dinâmica, que tenha como princípio o capitalismo não vai não resolver os problemas da nossa sociedade, muito pelo contrário. O número de ricos nunca aumentou tanto como hoje. A gente pega governo Fernando Henrique Cardoso, governo Lula aqui no Brasil, os bancos nunca ganharam como antes. A gente pega a Europa, os bancos são salvos, as grandes empresas são salvas, as empresas de transporte são salvas, os monopólios são salvos e o trabalhador continua, né, perdendo, continua sendo mandado embora, continua tendo a sua vida cada vez mais dificultada. Então a discussão do socialismo é uma discussão de um sistema social que está em crise, que é mantido porque uma elite, uma classe dominante, os ricos, os poderosos, para falar num português mais tranquilo, se reproduzem a partir desse sistema. Logo, toda e qualquer reflexão sobre socialismo é taxada de absurdo, de retrógrado, de atrasada. Então, eu acho que para o nosso internauta entender, para a gente poder caminhar nessa discussão do socialismo, é esse o socialismo que o pessoal busca, uma alternativa para a nossa sociedade, que é construída de forma nacional, claro, mas também que é construída no movimento social, na militância, na reflexão crítica. Acho que é a partir daí que a gente tem uma discussão efetiva sobre o socialismo. Tá, e então me diga, dentro desse raciocínio aí, bom, esse assunto aqui daria para passar a noite discutindo. Sem dúvida. A gente vai ter que controlar aqui. Mas por que então que existe uma dificuldade de nós levarmos essa discussão do socialismo às classes menos favorecidas, vamos dizer, aos trabalhadores, né? Elas normalmente encontram um eco muito maior nos grupos elitizados, principalmente no campo universitário. A classe B aceita isso com tranquilidade, e até a classe A porque acaba aceitando essa discussão. E a gente percebe uma resistência da classe C, classe D, classe E. Como é que vocês veem isso? Bom, eu queria listar então dois problemas aí que tem a ver com o que você falou. Primeiro é o academicismo mesmo e o marxismo, né? O marxismo ele tomou uma proporção de ficar muito preso dentro da academia, dentro da universidade, e tem essa dificuldade de sair dela e atingir as massas. Mas é claro que isso não é só um problema do marxismo, do academicismo, é principalmente que tem uma correlação de força contrária, que é a própria mídia, a própria classe dominante, no sentido de que não é muito pouco divulgado, é muito pouco falado. As centrais sindicais, elas são hoje da base dos governos, pressionam o trabalhador. Então esse conceito ele vai sumindo da vida do trabalhador por forças, inclusive, que se opõem a ele, né? Então o debate, quando ele surge, ele sempre sai de maneira, às vezes até mais forte, porque ele está rompendo alguma barreira para chegar até o trabalhador, porque existe muita força do contrário, querendo sufocar, querendo deslegitimar, falando que são coisas totalitárias da época do passado. Essa série de argumentos, né, que a própria direita e a elite vem batendo faz tempo, acaba barrando também o academicismo. Desculpa, eu quero corrigir aí, quer dizer, a direita batia isso antes, mas a prática acabou mostrando isso, a gente tem que reconhecer. Mas a prática mostra o seguinte, que naquele tempo, como eu falei antes, não era o socialismo, era o stalinismo, mas isso foi traduzido pela direita como uma grande jogada de quebrar o socialismo, traduzido pelo stalinismo como... Sim, mas os teóricos da época não pensavam desse jeito, né? Os teóricos socialistas da época defendiam o socialismo soviético, o socialismo chinês, o socialismo enfim, aonde ele estava implantado. Então... Não, aí eu discordo um pouco, porque são duas linhas que tomaram desde a Revolução Soviética, já que você está pegando no ponto soviético, de 1917, onde existiu o socialismo
quase real no período do Lenin até 1922-23, e veio do Partido Bolchevique, empurrado pela burocracia do Partido Bolchevique, o stalinismo. Só que outra corrente que perpetuava o bolcheviquismo eram os trotskistas, que foram perseguidos pelo período da trajetória histórica do socialismo, que eram o pessoal que não era ligado à burocracia, aos aparatismos do Estado, era o pessoal da democracia popular, da democracia dos trabalhadores, que era a oposição. Então, o socialismo, na verdade, ele foi vencido pela direita, principalmente, e também pelo stalinismo. O stalinismo, o pessoal da democracia popular, da democracia dos trabalhadores, se opõe ao stalinismo. Foi um grande inimigo. Bom, perfeito. A gente vai voltar nesse... Nós vamos marcar provavelmente num outro momento mais tranquilo, a gente vai voltar nesse assunto, porque dá, e fiquem à vontade que a TV PCI está aqui para isso. Eu quero, agora, vamos vir para o Brasil, né? Como é que está o pessoal aqui no Brasil, em termos de organização, como é que ele está distribuído nacionalmente, como é que vocês estão vendo as perspectivas? O pessoal está organizado no Brasil inteiro, né, nas suas dimensões do Diretório Nacional, da Dirigência Nacional, no Diretório Estadual aqui em São Paulo, e nas regiões municipais, tendo uma certa ligação entre as instâncias, né, de deliberação e tudo mais, com um programa dado, que todas as instâncias têm que praticamente seguir esse programa. Certo. Então, mas como é que vocês estão em todos os estados? Em todos os estados, o pessoal está em todos os estados. Tem diretórios, não sei se em todas as cidades, claro certo. Que não, mas estamos em todos os estados, há núcleos pontuais em todos os estados. Aqui no estado de São Paulo, está em todos os municípios já ou não? Não, ainda não. Vocês têm uma avaliação dessa? Precisa não, mas tem expandido bastante. O que eu sei é que tem mais da metade dos municípios. Ah, tá. Os municípios maiores, porque uma Paulo. Das grandes dificuldades são as cidades pequenas. Porque as cidades pequenas são marcadas por períodos colonialistas que também barram os movimentos sociais e a esquerda, né? Mas são mais conservadores mesmo, né? Quer dizer, talvez por influência desse pessoal, então, mas o perfil conservador é evidente nas cidades pequenas. E quais são os grandes nomes do pessoal hoje que vocês... Então, na verdade, os grandes nomes do pessoal são os militantes que ajudam a construir os partidos nos modos da esquerda. Não resta a menor dúvida. Acho que o que você quer dizer, na verdade, que pergunta quem são os nomes que são figuras públicas e tudo mais. Temos o pessoal da Refundação, temos o Plínio de Arruda Sampaio, temos o Babá, que foi deputado pelo PT, depois, quando saiu do PT, foi deputado pelo PSOL. Temos o Paulo Búfalo, Carlos Gianazzi, Marcelo Freixo, agora no Rio de Janeiro. E tem entre outros ainda, tem o Chico Alencar, G. Willian, que são deputados pelo Rio de Janeiro, o deputado Ivo Valente, que é deputado pelo Estado de São Paulo, e entre esses. O Randolph, que é senador pelo Amapá. E você esqueceu de falar da grande estrela do pessoal? Heloísa Helena? Então, Heloísa Helena, ela passa por um momento complicado no nosso partido, né? De um setor pequeno do nosso partido que, por perder o candidato, ela perder as prévias para pré-candidatura a presidente em 2010, acabou querendo sair do partido e tudo mais, e pode ser que isso ocorra no próximo período. Nós defendemos a não aliança com outros partidos do nosso partido, entendeu? E ela está com essa política de aliança. Então, provavelmente, vamos combater isso e provavelmente ela quer sair do nosso partido. Ah, tá. Bom, ela já saiu do PT, né? Então, mais ou menos pela mesma razão. Bom, e o pessoal, a gente tem acompanhado aí, ela tem batido firme praticamente hoje, né? É mais o pessoal que está fazendo isso, apoiando os movimentos sociais. Vocês têm uma avaliação de como que está esses movimentos, como é que o pessoal tem agido? Não o de Itapira nós vamos deixar para o segundo bloco. Sim. Não, nas últimas lutas que foram encampadas pelos trabalhadores, pelos estudantes, o pessoal sempre esteve presente. Diferentes setores do partido, mas sempre esteve presente. Teve na luta de Pinheirinho, do lado dos trabalhadores, teve na luta da USP, do lado dos estudantes, sempre encampando as lutas, de diferentes formas, tanto da militância de base, quanto às vezes recorrendo cedendo advogados, ajudando na justiça, nesse sentido. Certo. Bom, nós vamos fazer aqui uma pequena pausa, daqui a pouco nós voltamos, daí pegando o nosso município, o município de Itapira. Até daqui a pouco.
Olá, amigo internauta, estamos de volta com a nossa Conversa de Gente Grande de hoje, recebendo aqui em nosso estúdio os integrantes do PSOL, né? O Leandro, o Luciano, o Bruno e o Flávio. Estamos conversamos no primeiro bloco sobre um pouco sobre socialismo, claro que foi só uma pitadinha, provavelmente nós vamos marcar um novo encontro só para esse tema, né? Talvez depois das eleições, né? E agora a gente vai pegar na realidade nossa aqui do município. Bom, vocês tiveram uma participação importante nesse movimento que está ainda ocorrendo na cidade contra o reajuste do subsídio dos vereadores, né? Então, e fica aquela discussão que tentou se colocar esse movimento como um movimento do PSOL, né? Já outros já tentaram dizer que não era um movimento político, né? O que também está errado, né? Porque é um movimento político. Afinal de contas, onde é que o PSOL entrou nessa história, Leandro? Vamos lá então. Antes de mais nada, né? O movimento é político, sim, mas ele não é partidário. Claro, acho que deixar claro isso. Um pequeno resumo, né, de como foi. Quando foi o anúncio que ele anunciaram um aumento que foi sem discussão, sem nada, estourou. 2 dias depois teve a primeira sessão do Parlamento Jovem, onde integrantes de um movimento que está chamado Pedra Pontuda, eles nos chamaram também para participar de um protesto nessa primeira sessão do Parlamento Jovem, e nós participamos desse primeiro, e esse movimento então cresceu após isso com a participação do pessoal. O pessoal não lidera o movimento desse tipo que tentam jogar nas nossas costas, mas o pessoal sempre estará ao lado dos movimentos sociais que achamos importantes, e esse é um movimento social que nós achamos importante, ainda estamos lutando para que esse aumento não ocorra. Então o pessoal está sempre junto com isso, sempre ao lado disso. Então é isso que nós tentamos naquele momento. O pessoal ele está junto contra o aumento salarial. Você lembrou bem agora que o aumento foi feito assim rapidamente, numa sessão só, eles mataram, resolveram tudo. Por que vocês fizeram tão complicado esse projeto de iniciativa popular que eles estão demorando todo esse tempo para apreciar? Então, aí é uma coisa muito complicada o que você pensa. A gente seguiu o regimento, seguiu a lei, conseguimos um pouco mais, entendeu? Conseguimos. Não, nem estou contando esse tempo, estou falando da apresentação. Sim, 2.950 assinaturas. O movimento, falando agora o nome do movimento, o movimento conseguiu isso, colocamos, né, ratificamos isso na Câmara, e o Rogério, que leu lá, em nome do movimento, Rogério Oliveira, ele leu falando que ele gostaria, né, que nós gostaríamos que tivesse o mesmo tratamento que teve. Isso, só que eles estão analisando e vão nos retornar. Está muito difícil? Até contando. Não é difícil isso? Não, está simples, revogando o aumento deles. E o outro, são 3, né, parágrafos, vamos dizer assim, o revogando o aumento, segundo revogando o aumento anual a partir de 2014, que também tem no projeto, a gente não quer que isso aconteça, porque daí ficaria fácil, né, ficar gastando 5%, 10% ao ano, coisa que não sente tanto. E o terceiro também, né, sobre licença saúde, também está incluído nisso daí, um projeto que já inclui 3 incisos. Eles estão analisando as assinaturas e retorna a resposta na próximo dia 10 de julho, às 11 da manhã, vai ter a reunião das comissões. A gente convida, né, todos que estão assistindo nesse momento, e que vão assistir depois, vocês colocam no YouTube, dia 10 de julho, às 11 da manhã, para ir lá ver as comissões, se eles vão dar como inconstitucional, ou se jogarão isso para o plenário na noite do dia 10. A gente espera que eles joguem ao plenário e votem, e se acharem conveniente e continuarem contra, fiquem à vontade. O que vocês estão esperando? Sinceramente, eu pessoalmente, eu não estou falando no nome pessoal, tá? Eu pessoalmente espero, logicamente espero o melhor que fosse para a Câmara e eles votassem pela revogação. Mas a gente eu pessoalmente sou receoso que eles encontrem alguma coisa inconstitucional para tentar barrar isso nas próprias comissões. Eu estou particularmente receoso nisso. Mas a gente espera o melhor, espera que consiga a revogação desse aumento. E se acontecer isso? Aí vai do movimento popular. Na Campinas, a gente tem o exemplo de Campinas, os vereadores deram um aumento de 126%, a população tomou, com o apoio do pessoal de passagem, tomou a Câmara de Vereadores de Campinas,
Abaixaram para 48%, a população continuou insistindo e não teve aumento, foi 0%. Então acontece o quê? A DE tem que ter a pressão popular dentro das regras para eles sentirem que eles não estão sozinhos. E aqui em Campinas, não sei se vocês viram, mas eles acabaram rascunhando na hora, sim, a mão. O projeto que retirou e foi imediatamente aprovado. O que mostra, né, que quem tem medo, né? Será que os nossos aqui e mostra também a força popular. Então, sem a população presente, sem a pressão popular, sem a imprensa divulgando, também não adianta, não haverá mudança. Eu queria dizer que eu acho que esse movimento foi salutar para a cidade e vitorioso, qualquer que seja o resultado. Os perdedores a gente sabe quem serão, né, já. Ou serão os vereadores, ou serão a população, né? Tá certo? Mas ele é vitorioso em qualquer forma, porque vocês acreditavam que vocês conseguiriam mobilizar essas 2.950? Sim, foi muito complicado, porque conseguir, né, com o título do eleitor, não é assinatura simples. Se fosse assim, só RG, por exemplo, conseguiria até 10, 15 mil sem nenhum problema. Com o título do eleitor que foi complicado, então foi uma mobilização que durou o mês de maio praticamente inteiro, e conseguimos isso daí, a gente acreditava sim e conseguimos. Eu digo porque o Itapira tem uma característica conservadora, isso eu acho que não é novidade, né? E um medo, né, de participar dessas coisas, né, de ser perseguido, aquela história toda, né? É por isso que eu estou perguntando se vocês imaginaram. E é evidente que a gente fica feliz, né? Com essa mudança, pelo menos, mesmo que seja uma parcela, mas eu diria que os vereadores candidatos estão enfrentando uma dificuldade muito grande na campanha deles. Não sei se vocês têm acompanhado isso, porque a hora que eles vão conversar, a primeira coisa que o interlocutor fala é desse bendito aumento. Então, vai pegar sim. Eu acho que esses vereadores, se não tomarem alguma providência, eles correm o risco, inclusive os que estão bem posicionados, Carlinhos, Ferrarini, correrão o risco de ter dificuldades se votarem contra. Não sei como é que eles vão fazer aí para superar esse processo. Deixa eu só fazer uma observação bem rápida. Claro. Existe um paradigma, existe uma ideia disseminada no senso comum de que a população não quer participar. Na verdade, a não participação da população, ela é, de certa forma, estimulada pelo nosso esquema político que nós temos. Sim, claro. Exemplo, a nossa Câmara, ainda hoje, eu já participei de outros movimentos nessa Câmara Municipal, onde a gente foi quase convidado a sair da Câmara, a não poder nem ficar ali dentro da Câmara, onde a gente foi ameaçado. Eu mesmo uma vez estava sentado nessa Câmara, né, e um cidadão atrás de mim me chutava as costas da cadeira onde eu estava, jogava fumaça de cigarro, e a gente sabia muito bem a quem que aquele cidadão estava representando, e depois deu toda uma questão jurídica, inclusive, que está rolando até hoje aí na cidade. Agora, então existe dos poderosos da cidade uma dinâmica de gerar apatia política na população. Quanto menos a população participar, quanto mais medo ela tiver, mais fácil é para encabrestar essa população. Então, aquilo que o Lúcio falava, que o Bruno destacava e que o movimento executou, é exatamente isso. Faltam canais de participação. A gente conversava com a população na praça, por exemplo, quando nós fomos lá com o megafone, distribuindo panfleto, e conversávamos com a população o que eles achavam. E a população vinha até nós e aí você percebia que a população necessita do quê? Necessita de esquemas de participação. Claro. Não existem canais, os canais estão fechados, e esses canais são fechados não por uma falha no sistema democrático brasileiro, mas porque a elite, os que sempre mandaram nas cidades, no estado, no Brasil, eles não querem que a população participe, e geram essa coisa assim, por que eu vou participar, não adianta mesmo, não vai mudar nada. Não é que não vai mudar nada, é que querem que a gente pense que não vai mudar nada. Não resta a menor dúvida, isso é um processo que está instalado no país, o que é característico. Quando eu digo que o movimento é vitorioso, eu digo nesse sentido. Quer dizer, ele abriu uma porta que até então a população não conhecia. Né? Quer dizer, independente
do resultado, as pessoas que assinaram percebem que não estão sozinhas na indignação. Tem pelo menos mais de 2.949 pessoas indignadas com ela. Quer dizer, isso é um processo que, dependendo, claro, do trabalho aí de vocês e de outros grupos que vêm se juntar, isso tende a crescer. É nesse sentido que... mas é evidente que o que a nossa população precisa é não só da propalada democracia, né? Ela precisa dos meios, né, para que ela possa exercitar porque a democracia, ela é relativa, né? Não só no país como um todo, mas aqui, né? Ela só é democracia enquanto me protege, né? Mas se é contra mim, já não é mais, ou seja, então é bem por aí. Bom, vamos lá. Vocês, como que vocês estão vendo as atuais candidaturas, né? Nós temos 3 candidaturas aí postas, é a candidatura do Paganini, que representa o grupo da oposição, liderado pelo deputado Barros Munhoz. Temos o Manuel Marques, que representa o governo local, né, seriam os governistas, e a candidatura de Alberto Mendes, que se intitula, eu digo se intitula porque para mim não existe esse termo, né, terceira via, mas eles gostam de usar esse termo, terceira via. Como é que vocês estão analisando, assim, bem rapidamente, esses 3 nomes que estão sendo colocados aí? Você mesmo. Eu mesmo? No caso, né, as 3 candidaturas, uma representa o retrocesso, no caso do Paganini, ele representa a volta do Barros Munhoz ao comando municipal, que isso seria, para a nossa visão, uma coisa bem complicada. As outras 2, elas dividem o atual espólio municipal, as outras 2, entre o Manuel Marques e o Alberto Mendes, elas dividem o atual espólio, e é mais ou menos isso que a gente vê nesse momento, não aprofundando tanto. Qual a assim. solução, então? Com toda certeza. Então, Nino, a posição do PSOL em referente a isso é a abertura, né? O PSOL não assumiu uma candidatura, então ele não vai se posicionar contra um a favor de outro, nada, né? Agora, se o PSOL tivesse a solução, aí eu diria que o PSOL estava na candidatura, né? Então, a solução a gente não tem, né? A gente constrói com a população. Mas no cenário itapirense, o PSOL, como que ele vai atuar na eleição? Ele não vai deixar de atuar, mas ele vai fazer apontamentos críticos aos programas, às posturas dos candidatos, ele vai estar junto com a população, como nos movimentos sociais, do salário, etc., criando mecanismos de acesso entre população e candidatos. Mas no âmbito nacional, o pessoal ele é completamente uma oposição diametral assim, do PSDB, ele também não é... Os programas do PV ou do PDT ele também não é de acordo, é um outro programático, é uma outra visão de sociedade e política. Então a gente não estabelece nenhuma ligação, porque realmente é diferente. Porém, ele também não vai se candidatar, mas não vai deixar de atuar nessa eleição. Porque isso que o Bruno coloca que é importante. É isso que a gente precisa chamar a atenção do eleitor. Acho que esse é o trabalho da imprensa. Quer dizer, não é apenas a candidatura de um Paganini, de um Mané e de um Alberto Mendes, mas são projetos políticos. E não podemos, né, cair naquela ideia de que são pura e simplesmente projetos políticos locais. Eles têm repercussão local, mas você não pode desconsiderar, por exemplo, que fulano de tal, candidato tal, está ligado ao PSDB. E aí tem toda uma trajetória desse partido político. O outro está ligado ao PV, o outro está ligado ao PDT. Então, na nossa visão, que é aquilo que o Leandro disse, mas na nossa visão é necessário fazer uma radiografia um pouco mais aprofundada desse cenário político, porque esse cenário político tem a ver com forças políticas, e essas forças políticas têm perspectivas já definidas, mais do que o próprio candidato em si. E é também por isso que nós não estamos na disputa eleitoral. Não podemos fazer confusão. Mas vocês não entendem, sinceramente, eu acho muito esquisita essa posição. Por quê? Porque, que bom. Primeiro que o partido, ele está aí como, ele tem que ser um instrumento de poder. Tá? Quer dizer,
Não dá para imaginar um partido político participando do sistema eleitoral de um país e de repente chegar na eleição ficar fora dela, né? Esse partido precisa oferecer as alternativas, porque não adianta dizer assim, não, Paganini não serve, Alberto não serve, Manuel não serve. Tá bom, não serve, tá, mas nós apresentamos esse nome. E vocês não estão fazendo isso. Quer dizer, o que vocês vão fazer nessa eleição? Vão pregar o voto nulo? Então, Nino, na verdade não. A postura do pessoal frente a isso é justamente isso. Nós temos, teoricamente, nas resoluções programáticas dos partidos, oposição a esses partidos que estão aqui disputando, mas pessoalmente dizer esse é ruim, esse é bom, ou todos são ruins, a partir da perspectiva que a gente não se candidatou, a gente não vai fazer. Qual é a postura do pessoal? Cada um decide o seu, inclusive no próprio grupo. Cada um decide o seu voto individualmente. O pessoal não se posiciona a favor de algum ou do nulo, qualquer um. E, frente a essa participação eleitoral, o nosso entendimento é justamente o oposto, né? É que um partido não se faz, principalmente, com o objetivo de chegar no poder, participar dos aparelhos estatais, e sim se faz na rua, próximo da população, conversando, adquirindo mecanismos. Alternativa de poder, no meu entendimento. Então, vamos colocar assim, que a aproximação dos aparelhos estatal, então, não é o objetivo do PSOL, né? A gente não entende que o processo de mudança só se dá chegando ao poder. Claro que a via de eleição também é uma estratégia de luta do PSOL, mas chegasse lá com o apoio popular, conhecido, com acesso dessa população a ajudar o PSOL a construir, porque se chegar lá, Nina, a gente entende dessa maneira que todos chegam, a gente tem fadado a reproduzir aquilo que já é feito sempre. Não, mas você pode não ter o objetivo de chegar lá, mas você pode ter como objetivo de interferir naquele que chega lá. Né? Mas a gente consegue porque fazer se você não quer chegar lá, ou não vou dizer assim, se você não tem um projeto para chegar lá, mas também não interfere em quem vai chegar lá... Mas acho que é aí que está o ponto. A gente tem que interferir, retomando o começo. Se a gente vai pela via estatal, pelos aparelhos estatais, a gente vai cair no começo que a gente estava falando, na burocracia. E a gente não quer chegar pela burocracia. A gente quer, em última análise, os governos que estão governam para os ricos e para os poderosos, nós queremos governar com o povo. E para isso a gente não podemos construir das vias estatais. Temos que construir o povo, para o povo vir com a gente, porque quem tem a verdade sobre o povo não somos nós, é o povo. E eles que têm que estar com a gente, exercendo a sua democracia, exercendo a sua vontade sobre os aparelhos estatais. Quando a gente estiver lá, a gente vai ser representante do povo. E não vamos ditar a verdade sobre o povo. O Pedroso, bom, vocês sabem que o Pedroso foi voto vencido na reunião de vocês, né? Ele não gostou, evidentemente, da decisão de vocês, de não concorrer à eleição, e ele chegou até a fazer uma acusação grave nos seus devidos pontos aí, que vocês não teriam participado da eleição, mas por uma questão de, assim, do trabalho de vocês, do envolvimento de vocês, ou seja, vocês na verdade não quiseram, ele usou esse termo, não quiseram dar a cara a bater. Isso tem fundamento, Leandro? A gente pensa assim, a importância da eleição é importante, mas o que nós estamos fazendo até agora? O pessoal já realizou debates sobre a consciência negra, debates sobre educação, o Dia Internacional da Mulher. Isso também é uma ação política, não só pelo viés eleitoral. Dentro de nosso quadro da Comissão Provisória do PSOL, a gente pensa no quê? O que é mais importante? Construir uma base para seguir no futuro forte, ou agora na eleição onde aparece muita gente querendo aderir que não é, ou que representa mesmo a ideia nossa do PSOL. Então nós optamos por quê? Fazer uma base de outro jeito, uma base consciente, ao invés desse momento onde pessoas estão aí apenas pelo viés eleitoral, etc. Nós respeitamos a opinião do Pedroso. O Pedroso é o nosso companheiro de partido. Ele, se ele quiser, estará com a gente no momento que ele tiver afim, ele está junto com o pessoal. Ele foi muito dedicado. Sim, ele foi muito. Ele está junto conosco. É uma posição, apenas a posição dele foi uma posição vencida democraticamente dentro da comissão. Foi uma posição vencida. A gente respeita a posição dele, mas não é uma posição nossa para esse momento do PSOL. A gente pode posso falar em nome do PSOL. Todos nós achamos que devemos construir uma base de outra maneira. Não pelo viés eleitoral nesse momento, mas pelo viés de uma luta diferente, não só Nino, acho que a gente precisa fazer uma distinção. Existem partidos e partidos.
partidos para reproduzir o sistema capitalista, para reproduzir o sistema de classes sociais, para reproduzir o domínio do capitalismo, das elites, a meta deles vai ser a eleição. Porque eles precisam de todas as maneiras se acercar do aparato estatal para reproduzir as elites que estão no poder. A burguesia não precisa colocar o fulano de tal, dono da grande empresa, para mandar na cidade. Eles já descobriram isso, nem no Estado, nem no Brasil. Eles já descobriram isso há muito tempo. Por isso que existem estes partidos que ocupam o aparelho do Estado, ocupam o Estado para fazer esse tipo de reprodução. Quando foi lançada a primeira pré-candidatura aqui em Itapira, a do Paganini inclusive, eu escrevi um pequeno artigo questionando exatamente a fórmula, a dinâmica, como é escolhido esse candidato. Na visão de um partido de esquerda, você não escolhe o candidato primeiro. O candidato é a última coisa. Primeiro você elabora todo um programa de governo, você discute com a população, você faz todo um trabalho democrático de quais são os problemas da cidade, o que a população pensa, de que forma que a gente pode trabalhar a questão da saúde, a questão da educação, a questão do transporte público, como deve funcionar a questão do lixo. Quer dizer, abrir para a população debater isso. A partir do momento que você debate com a população, não que a população tenha a verdade absoluta, nem o partido tenha a verdade absoluta, mas é no encontro, no enlace, na dialética, no debate entre essas coisas que nós vamos chegar num programa de governo, ou pelo menos num mínimo programa. A partir desse programa mínimo, debatido com a população, trocado ideia, é que o candidato vai... Não é que vai chegar a executiva do diretório estadual acha que você deve ser o candidato. Ou então a Dilma diz que você deve ser o candidato. O Serra acha que você deve ser o candidato. Não! O candidato nasce a partir daquele que melhor pode sintetizar o programa de governo. Mas e ele representa uma ideia, e não ele próprio também. É isso que eu acho que a política ainda é personalista ao invés de ter programa. Então, você vota no Lula, vota no Serra pela pessoa, não pelo programa, nem quem sabe. E está na hora de mudar essa política. Vocês consideram, por exemplo, certo, que o Lula, ocorreu com o Lula esse processo? Quer dizer, que ele tenha depois no governo buscado essa personalização, essa marca do nome dele, tudo bem. Mas a construção da candidatura dele foi muito parecido com isso que vocês estão falando. Só pessoalmente, o Lula é maior que o PT. Então... Não resta a menor dúvida. Eu acabo de chegar num curso de formação sobre a história do PT e da esquerda no Brasil, onde o companheiro que estava dando o curso, que viveu os modos do PT, da antiga esquerda, que viveu os sindicatos metalúrgicos e tudo mais. Isso não. E traz como era o PT no partido do sentido de corrente e como era com o Lula a articulação. É o nome dela. A articulação, ela rachou congressos da CUT por perder democraticamente no congresso da CUT, com um camarada que é do pessoal hoje em dia, ela atropelava o partido se não fosse as questões da articulação. E o maior representante da articulação era o Lula. Sim. Os núcleos de base do PT, se você disser para mim que os núcleos de base funcionaram efetivamente de acordo com aquilo que eles eram pensados para ser a articulação de programa de governo, a articulação de propostas, não. Até um determinado momento, sim. 80? O PT foi fundado em 79 e funcionou até... Cara, eu fiz um estudo no Brasil, os núcleos de base já foram colocados como consultivos e não deliberativos. A discussão do programa maior do partido, a própria questão do socialismo, o Lula mesmo dizia, vamos retirar isso, não podemos, isso é perigoso, não sei o que tem, a população não vai entender. Peraí, se você acha que aquilo é importante, que a população não vai entender, então você dialoga com a população e não retira do programa. Tá, mas o que eu quero, acho que o fundamental da nossa conversa aqui não é o PT, porque o PT já chegou lá em cima, está muito bem acomodado, né? Mas essa ideia de que como chegar, né? Você tem dois caminhos, na verdade, né? Ou você constrói ou um pensamento coletivo, e desse pensamento coletivo sai um representante para ocupar o poder, seja ele na cidade, no estado ou no país, ou você chega ao poder através da revolução. Afinal de contas, qual que é do pessoal? Qual é o caminho? O pessoal tem que lembrar que ele é um partido signatário da Constituição, ele é um partido legal, ele não está na clandestinidade, ele não atua... Mas o PT pregava a Revolução Armada por muito tempo.
Olha, numa fase da ditadura militar, a esquerda acabou ter essa postura, mas hoje o pessoal de hoje, como signatário da Constituição, ele é um partido que vai disputar as vias eleitorais, pelo todo o regimento legal, né? Aliás, eu dei uma olhada no site de vocês, né, do Pessoal Nacional, e uma das disposições do partido é realmente participar das eleições. Sim, né? a participação se envolver, eleitoral. começar a construir o partido. Exato. Por aí, né? Uhum. Que que, só fazendo esse link, que também nós consideramos aqui um viés importante. Só que nesse específico ano de 2012, na questão de Itapira, nós decidimos optar por ficar fora, porque nós entendemos que nosso partido ainda é um partido em construção, um partido recém-nascido aqui na cidade. Precisamos fazer várias atuações ainda, inclusive aumentar a própria base, participar mais com a população, ganhar uma credibilidade para enfrentar isso com maior propriedade futuramente. Você ia falar alguma coisa? Olha, nós vamos encerrar esse assunto, porque já estamos no nosso tempo estourado aqui, mas eu só queria dizer o seguinte: eu vejo da seguinte forma: os votos que o PSOL poderia ter nessa eleição, esse voto, ele dificilmente vai estar distribuído para as outras pessoas. Porque muita gente vai acabar não tendo em quem votar, porque, como vocês imaginam, não serve Alberto, não serve ao Paganini, não serve Manuel. Em quem que essas pessoas vão votar? Quer dizer, nós perdemos, aí eu estou falando nós, eu estou falando em termos de cidade, saber quais são essas pessoas, a quantidade de pessoas que, votando no PSOL, não só acredita naquilo que o PSOL está vendendo, como não concordante com isso que está aí. Então a gente está perdendo uma oportunidade, isso na minha análise, modesta análise política, é que está se perdendo essa oportunidade de dimensionar esse grupo, tá certo? Mas isso também é conversa para a gente fazer depois. Qual que vai ser o rumo do pessoal daqui para frente agora? Para onde que vocês vão? Continuamos no mesmo rumo, continuamos fazendo nosso trabalho de militância política junto aos movimentos sociais, continuamos aí com essa, junto com o movimento popular contra o aumento salarial dos vereadores, continuamos fazendo intervenções em momentos específicos da luta política, debatendo questões como, por exemplo, dos trabalhadores lá da Teca, então, diga, Bruno. Voltaremos a trabalhar o Dia da Consciência Negra, assim, temáticas específicas que a sociedade apresenta e que nós vamos continuar dizendo o que nós pensamos. Por isso nós não estamos preocupados com o voto que nós vamos perder, porque nós não vamos perder voto nenhum, nós vamos ganhar militante. Não é o voto, eu não me referi ao voto ideia, que vocês vão perder. O que eu me referia é a quantificação desse voto. Então, mas para nós o mais importante não é quantificar votos, mas juntos mobilizar a população. Se nós tivermos uma mobilização forte, e não é o pessoal que vai chegar ao poder, a questão a movimentação popular chegar ao poder, é outra compreensão, e é outro jeito de fazer política, que é diferente, e é isso. Bom, vocês não precisam dizer que se tiver, mas existe algum tema específico que vocês já pensaram que, terminado a questão do reajuste, vocês pretendem desenvolver alguma coisa ou não? Fora esses habituais que vocês estão aí. Ou seja, um determinado tempo aí que nós já tem na nossa cabeça que nós vamos trabalhar. Tem ou não? Olha, findando, ou não precisa nem findar, o partido, esse movimento do salário, que é um movimento popular, apoiado pelo partido, mas o partido também segue a sua própria agenda, né, que nós vamos trabalhar aí com essas movimentações que a gente sempre faz, que está viabilizando uma palestra sobre as funções do vereador. Então a gente vai, nesse momento específico, a gente está pensando em criar situações, eventos que ajudem a problematizar esse período eleitoral, né, fazer talvez uma análise dos programas registrados pelos partidos e candidatos nos cartórios eleitorais, uma leitura, uma extensão desses programas até a população para que elas realmente saibam e não tornem aquele voto personalista, né, votar no X ou no Y, e sim no programa. E, enfim, acho que vai ser uma atuação um pouco mais nesse sentido. Ok, chegamos ao final do nosso programa, acabou estourando bastante, eu estou combinado, mas a gente sabe que não tem como, né? Política é uma coisa que
que vai. Mas dizer para vocês que a TV PCI sempre estará aberta, é só quando a gente vai periodicamente convidar, né? Aliás, nós estamos pensando em realizar um programa voltado para as eleições, né? Então a gente pode daí chamar vocês para participar disso, e também dizer que quando tiver alguma questão é só fazer um contato, né? Aí a gente também, desde que a gente seja avisado, a gente programa. Tudo bem? Obrigado. Leandro, as suas considerações finais. Antes de mais nada, né, obrigado pelo espaço para nós debatermos um pouco. Já estourou o tempo de quase meia hora e passa voando mesmo. E tem muita coisa a ser falada ainda. Nossa. A gente cobra depois das eleições um programa específico para debater o socialismo, vamos fazer uma coisa legal assim, nesse sentido. A gente agradece aí esse espaço. A população que estiver interessada em conhecer um pouco mais do PSOL, saber um pouco mais ideias, tem nossa página no Facebook, PSOL Itapira, e lá então entre em contato com a gente vai dialogando, vai trocando ideia para o futuro aí, se interessar, vir conosco também. Tamo juntos. Ok, aqui nós encerramos o nosso Conversa de Gente Grande de hoje, e pedindo que você nos aguarde, que muita coisa vem por aí. Nessas eleições, a TV PCI vai estar presente em todos os momentos. A ideia é levar informação o máximo possível para o eleitor itapirense, para quem sabe a gente escolha o melhor dos 3 candidatos. Muito obrigado, até a próxima.